Fala pessoal, beleza? Eu sou o Duque e hoje eu trago mais um vídeo para o canal Duque Jogos. É o seguinte, alguns dias atrás eu criei um post na aba da comunidade lhes pedindo que enviassem perguntas. Inclusive, quero agradecer a todos que responderam o tópico. Digo isso porque eu geralmente não uso a aba da comunidade, então fiquei surpreso quando percebi que o post havia alcançado tantas pessoas. Por isso, daqui para frente, eu certamente estarei utilizando essa função com relativa frequência. Então, se você gostaria de me mandar alguma pergunta ou sugestão, considere dar uma olhada nela, porque de tempos em tempos ela receberá novas postagens. Mas voltando para o contexto inicial, então hoje eu estarei respondendo todas as perguntas relacionadas ao jogo, beleza? Mas antes, aqui vai alguns adendos. O primeiro deles é que, por incrível que pareça, eu nunca fiz um vídeo de perguntas e respostas, então não estranhem se eu parecer um pouco perdido. E segundo, provavelmente depois eu farei uma parte 2, talvez até uma parte 3, pois muitas pessoas também me enviaram perguntas no campo dos comentários dos vídeos. Mas enfim, sem mais delongas, bora para as perguntas. A primeira pergunta é referente ao gacha e diz o seguinte: quais banners virão futuramente e quais vale a pena estar gastando? Casuzão, os banners futuros serão muitos, por isso citar todos seria complicado, mas vou deixar aí na tela para você a imagem de uma planilha que fizeram listando todos eles. Então é só tirar uma print e guardar para depois ir acompanhando, beleza? Quanto à sua segunda pergunta, eu diria que a Alpha, a Bianca, a Lucifer, a Rosetta e a Luna são de longe as mais necessárias, pois são não somente as personagens mais poderosas do jogo, mas também as melhores representantes de seus respectivos elementos, sendo, portanto, extremamente importantes dentro de modos que necessitem de dano elemental. Próxima pergunta, ou mais precisamente as próximas, porque ele enviou várias, é do João. Então vamos lá. A primeira pergunta dele é essa aqui: qual é um bom personagem para começar? João, a sua primeira pergunta é um pouco confusa, porque você não especificou a classe do personagem. Mas se você estava se referindo aos de Rank S disponíveis no Ticket, eu diria que a Karenina é uma escolha interessante, pois ela é bastante forte e muito versátil, sendo portanto uma personagem excelente para esse início de jogo. Pergunta número 2. Por que tem várias formas do mesmo personagem? Porque ao longo da história os personagens vão adquirindo corpos cibernéticos mais poderosos, para cumprir funções militares mais específicas ou mais abrangentes. Pergunta número 3. Algum macete ou dica para as esquivas? Não fique spamando, isso é, usando toda hora. Tente estudar os movimentos dos inimigos para utilizá-las apenas quando você tiver certeza que será atacado. Também tente circular mais no campo de batalha. Por exemplo, depois de usar 2 ou 3 esquivas seguidas, tente andar em volta do inimigo para dar tempo delas carregarem de volta. A pergunta número 4 eu também não entendi muito bem. Você está se referindo às memories? Bem, basicamente elas são o equivalente aos artefatos do Genshin Impact. Ou seja, elas servem para aumentar as estatísticas gerais do seu personagem e também para fornecer habilidades passivas. Se quiser entender mais a fundo, recomendo assistir um vídeo que fiz com um guia completo sobre elas. Deixarei o link dele na descrição. Pergunta número 5. O que upar primeiro? Normalmente eu diria Memories, mas já que ainda não é possível farmar Memories de 6 estrelas de forma realmente confiável, eu diria que upar as habilidades de Orbs, a arma e a passiva do personagem seria uma escolha sólida. Pergunta número 6. Como fazer combos? Juntando 3 orbes da mesma cor, ou seguindo a sequência própria do seu personagem. Você pode verificá-la ao ativar o botão de pause durante qualquer batalha. Pergunta número 7. Devo guardar os tickets? Os tickets azuis você pode gastar, mas os Black Cards você deve guardar para a Alpha. Por fim, pergunta número 8. Tem alguma tier list? Não Punish todos os personagens são úteis dentro de suas respectivas funções. Mas obviamente existem personagens de uma determinada classe que são melhores que outros personagens que também estejam dentro dessa mesma classe. Agora passando para a resposta do usuário RZ, temos 5 perguntas. A primeira é sobre o ticket. Se eu guardar o ticket, ele vai expirar? A resposta é não, ele não vai expirar, então pode guardar por quanto tempo você quiser. Próxima pergunta, vale a pena eu roletar agora ou não? Somente se você gastar tickets azuis, porque os Black Cards você deve guardar exclusivamente para o banner da Alpha. A Alpha vai demorar a chegar? Sim, um pouco. Estima-se que no mínimo um mês. E não, provavelmente não dá para pegar ela pelo cartão S. E por fim, daria para fazer um resuminho da história? Sim, pretendo fazê-los.
mas pode demorar um pouco, já que eu ainda estou pensando como eu vou estruturar isso. Pergunta do Rafael. Duque, você sabe se tem diferença de criação de contas em outros servidores? A criação da conta em si, eu acho que é a mesma, mas eu acredito que o servidor é diferente um do outro. Por exemplo, se você criou sua conta no servidor europeu, provavelmente você não vai conseguir jogar com pessoas que criaram conta no servidor norte-americano, por causa da separação de servidores, entende? Mas claro, eu não testei isso, então neste caso, talvez eu possa estar errado. Mas este é meu melhor palpite sobre isso. A próxima pergunta é do Igor, e é referente aos estágios de BP mais altos, e ao overclock de memories. E minha opinião sobre isso é que se você realmente está com dificuldade para passá-las, sim, você pode fazer overclock, mas só de algumas memories e de preferência do seu principal DPS. Mas não tente fazer o overclock até o máximo, caso contrário, você acabará gastando muitos recursos. Mas sim, se isso realmente está te impedindo tanto de progredir, pode dar overclock, mas como eu disse, não exagere, para não gastar recursos demais. Próxima pergunta. Qual rotina de farm de material fazer? Por agora, você não precisa farmar quase nada, pois as missões da história já te dão bastante material. Mas a rotina de farm só começa mesmo quando vier a quinta dungeon de memories, que te permitirá farmar memories de 6 estrelas. Então por hora, eu diria que nenhuma. Mas, se você precisa de XP para passar de level e não se importa tanto com o drop de memories das dungeons mais iniciais, eu diria que você pode tentar a sorte para poder acumular um pouco de material e conseguir esses XPs. Mas honestamente, eu não recomendo muito. Foxtrot. Se eu guardar minha caixa de personagens Rank S, futuramente ele vai conter personagens novos? Não, provavelmente não, só os que já tem agora. É possível fazer todo o conteúdo apenas com os personagens que o jogo te dá? Sim, dá pra fazer, afinal, como mencionei anteriormente, dentro do Punish, todos os personagens são úteis. Você só precisa ficar atento à função deles. Kudasai. É possível chegar ao endgame só com os 3 personagens que o jogo te dá? Sim, é totalmente possível, afinal eles também são muito bons. A próxima pergunta é do usuário, não sei o nome, que por sinal é um nick bem criativo, né? E ele diz o seguinte: diga 5 personagens que para você são indispensáveis. Essa é interessante, mas não foge muito dos personagens que citei em respostas anteriores, ou seja, Alpha, Bianca, Lucia Fear, Luna e Rosetta. Próxima pergunta. Usuário RM. Vale a pena upar as armas em Memories 5 estrelas? Armas, eu diria que sim, vale muito a pena. Já as Memories, eu diria que não. A menos que seja uma situação de emergência. Ou seja, você travou em um estágio da história que seja realmente muito difícil para você. Nesse caso, por ser muito específico e especial, eu diria que sim. Mas tente upar só do seu DPS. E só o suficiente para você passar o estágio. Ou seja, não upe até o máximo. Caso contrário, você vai gastar muitos recursos que poderão fazer falta lá na frente. A próxima pergunta é do Paulo e diz o seguinte: se eu gastar 30 rolls no pitch do banner do Lee e o banner mudar, o valor volta para os 60? Não, continua em 30, ou no mínimo um pouco abaixo, mas não volta tudo para os 60. A pergunta do Rezende é interessante e é referente às composições de time que o jogo geralmente recomenda para cada personagem. Bem, Rezende, algumas sim e outras não. Digo isso porque às vezes o jogo realmente recomenda umas composições boas, que têm muita sinergia entre si, mas na maioria dos casos elas acabam sendo ou meio aleatórias ou com pouca sinergia, o que em muitos casos as torna pouco confiáveis. Matheus, utilizar apenas um personagem é realmente viável? Ou preciso upar todos igualmente? Eu diria que sim e não. No começo do jogo, até dá para você upar um único personagem para fazer ele carregar PT. Porém, mais para frente, você vai precisar upar todos igualmente, porque no Punish, uma composição de time equilibrada é mais importante do que uma composição dispersa centrada em apenas um personagem. Mas não se preocupe, não é igual ao Genshin Impact. Então você não precisa ficar trocando de personagem o tempo todo, só em alguns momentos pontuais. Mas também vai depender do tipo de batalha que você está travando. Próxima pergunta. Quais são os melhores personagens de rank B ao S? É difícil classificar, porque depende de muitas variáveis, tais como função do personagem, classe, tipo elemental,
principalmente modos de jogo e etc. Mas eu diria que dentre os rank B, a Live me parece a mais interessante, pois é tão boa que é utilizada até em composições avançadas do late game. Já dentre os rank S, a Alpha, a Rosetta e a Bianca certamente estariam no topo de qualquer possível tier list que esse jogo venha a ter. Próxima pergunta. Com que frequência virão as próximas atualizações? Essa é difícil, porque não sei o cronograma oficial, mas se for tomar como base a versão TW, eu diria que de 2 em 2 meses. Mas claro, é uma dedução, portanto, eu posso estar errado. Mas é o que eu acho. Maria Francisca. Quanto tempo demora para chegar a Alpha? Por enquanto, sem data marcada, mas estima-se que cerca de um mês. Penúltima pergunta. Eu devo gastar os Black Cards nos 40 rolls? Não, guarde-os para a Alpha. Última pergunta. Como joga de Kamui? Vitor, depende de qual deles você está falando, porque no momento o jogo possui 2 Kamuis, um Rank A e outro Rank S. Mas supondo que você está se referindo ao Rank S, que é o Tenebrion, você precisa usá-lo como um personagem de burst, ou seja, você ataca até acumular a ult, usa ela, causa bastante dano e depois tira ele de campo para carregar a ult mais rápido. Ou caso seja necessário, você pode mantê-lo em campo, para tancar os ataques de certos bosses, pois por ele ser da classe Tank, ele é bastante resistente. Mas sendo sincero, eu não recomendaria essa segunda opção, a menos que você estivesse realmente encurralado e totalmente sem esquivas, porque aí, neste caso, você não teria muitas alternativas. Caso contrário, é preferível utilizá-lo como um sub-DPS da PT. Enfim, essas foram a maioria esmagadora de todas as perguntas que vocês me mandaram naquele post que eu havia citado. Mas se porventura alguma tiver ficado de fora, não se preocupe, porque provavelmente eu as trarei nas partes seguintes, beleza? No mais, obrigado por terem participado. Foi um tipo de vídeo bem diferente do que eu estou acostumado, mas ainda assim espero que tenha ficado bom e, claro, você tenha gostado. De qualquer forma, se você gostou, peço por gentileza que clique em gostei para dar aquela força na divulgação, e se for novo por aqui e gosta de Punisher Wherever, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações do canal, para ser avisado sempre que eu lançar vídeos novos, beleza? Enfim, abraço